Muito bem, já estamos de volta para dar continuidade ao nosso top 10 de produtividade e hoje a gente vai falar rapidamente aqui da quinta e sexta tarefa. Ato do cartório, análise de conhecimento e analisar a manifestação. Reunimos essas três nesse vídeo por conta da sua identidade. Praticamente essas três tarefas de extrema importância na produtividade, elas refletem a mesma coisa. Ou seja, é uma tarefa meramente de passagem, eu diria que é uma tarefa de integração, porque os processos, para que eles possam tomar os seus fluxos, devem, na maioria das vezes, passar por esse local. A gente vai explicar isso aqui na tela, vai ficar muito mais fácil você perceber. Mas onde é que entra a questão da produtividade? É que essa tarefa não deverá concentrar processos nela, simplesmente assim. E como é isso? Se você está dando cumprimento em uma tarefa que precise remeter o processo para uma outra, que passará por uma dessas tarefas, você não deve deixar o processo nela. Muitas vezes, nós vamos dar um exemplo na tela, o processo vem de uma tarefa X, você coloca lá no ato do cartório e simplesmente deixa ela ali e vai se acumulando. Há exceções, há alguns tipos de tarefa, por exemplo, uma precatória que aguarda um desfecho, aguarda um documento, aguarda uma providência, que ela não tem uma destinação correta até que se supra esse ato faltante. Então ele fica em ato de cartório, pode ser tranquilamente, mas de regra não é para se deixar processos nessa tarefa. A gente vai ver isso aqui no computador. Acompanha comigo. Muito bem, então veja aqui na tela. Vou pegar, por exemplo, essa tarefa aqui, análise de conhecimento, e você vai perceber, como eu falei agora há pouco, que essa tarefa ela não vai te trazer nenhuma mobilidade para ser cumprida nela, a não ser direcionar para alguma outra. E veja como é ampla a possibilidade de remessa do processo, a possibilidade de movimentação do processo. Então, a julgar pela necessidade que o processo caia aqui, você vai dar o cumprimento a partir daqui. Nós estamos falando em análise de conhecimento. Vou pegar essa mesma situação aqui para ato do cartório. Então vou mudar aqui o fluxo para ajuizado e você vai perceber que ele tem o mesmo destino. Então veja aqui, ato do cartório. Se você observar, vai perceber que o ato do cartório também dá as mesmas opções de direcionamento do processo. Então, chega-se à conclusão facilmente que aqui é uma tarefa de passagem, é uma tarefa de integração com outros fluxos. Não tem utilidade nenhuma no quesito produtividade deixar processo em ato de cartório, deixar processo em análise de conhecimento. A mesma coisa acontece com analisar a manifestação. É uma tarefa de passagem. A diferença de analisar a manifestação é apenas porque normalmente analisar a manifestação é um processo, uma continuidade do fluxo de prazo. Quando o cartório, quando decorre o prazo, automaticamente o sistema coloca o processo nesse fluxo. E aí há algumas providências a tomar. Então vamos pegar, por exemplo, aqui, há algumas providências a tomar antes de direcionar o processo para outro local. Por isso essa pequena diferença, mas tanto quanto as outras, analisar a manifestação não deve conter processo, reter processo, manter processo nessa tarefa. Isso é antiprodutivo. Você terá que verificar do que se trata, se decorreu o prazo para um, se falta para outro, se tem um cumprimento a fazer, e a partir daqui direcionar o processo para o destino definitivo dele. Por isso que aqui você não tem o que fazer, a não ser jogar ele para análise de conhecimento e o fluxo se abre. E aí você direciona o processo, dependendo do curso normal que esse processo está seguindo, você vai ter as opções de encaminhar a partir daqui. Então veja, em resumo, essas três tarefas, elas são tarefas que se concentram
um número X de processo de forma transitória para que você tire e cumpra direcionando os processos para seus verdadeiros locais de cumprimento e não deixando acumular. Isso gera produtividade. Então, ficou claro? Entendeu? Ato do cartório, análise de conhecimento e analisar a manifestação, tarefa que não deve reter processo. É um ambiente de passagem, de integração. Os processos chegam, se verifica e dá o seguimento. Acumular processo nesse local gera congestionamento e trava os processos na unidade. Isso não é bom no quesito produtividade. Então, o videozinho de hoje é só isso. Amanhã a gente segue para designar a audiência e preparar a comunicação que corresponde a uma continuidade do primeiro ato. Até amanhã.